Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é príncipe, princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Números capítulo 20, vou estar lendo o versículo de número 12, versículo de número 12. Amém? Bom, matando a saudade um pouco do Antigo Testamento, né? Não é verdade? Porque, se não me foge a memória, foram, isso mesmo, 35 milagres de Jesus que nós falamos aqui e 31 parábolas, 66 mensagens pregadas no Novo Testamento. Então agora eu vou matar a saudade um pouquinho do Antigo Testamento, né? Bom, essa série de mensagens do Novo Testamento tem em homenagem à missionária Mary Parra, lá da Colômbia, meu amigo também, são nossos amigos, pastor também, Vicente Parra. Elas fui buscar no aeroporto, né, há uns meses atrás, ela, pastor, por que só hablas no Antigo Testamento? E não era, é porque o Antigo Testamento tem mais, né, livros, então às vezes a gente acaba, tá bom, vou gravar uma série de mensagens do Novo Testamento e aí gravei os 35 milagres de Jesus registrados e mais 31, né? 31 parábolas, foram 66 direto aí. Então vamos matar a saudade um pouquinho do Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 20, versículo de número 12. Essa história aqui vem nos contar sobre o pecado de Moisés, de Arão, né? Também fala sobre a morte de Miriam, a irmã de Moisés. Fala também sobre o desafio de Edom, né, de querer passar por aquela cidade, foram impedidos, né? Também fala sobre a morte de Arão também, por causa do pecado cometido, né? Então, nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Muito obrigado você que tem nos acompanhado, dado um gostei, tá? Sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Então, sabe disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Está escrito assim na palavra do Senhor, lá em Números capítulo 20. Números Gênesis, Levítico, Número, quarto livro da Bíblia, isso aí. Capítulo 20, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, falando para os dois, olha só, visto que não crestes em mim, para me santificartes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ih, rapaz, Jesus, hein? São 40 anos peregrinando no deserto. Há 38 anos atrás, eles se depararam nesse mesmo lugar que eles estão agora, porque 38 anos ficaram rodando o deserto por causa da desobediência do povo. Aquela geração que saiu, né, ali do Egito e que presenciou as 10 pragas, o Mar Vermelho também se abrir quando eles estão no deserto e os egípcios tomaram a decisão de ir atrás, de escravizá-lo novamente, e Deus traz o livramento, né? Então, aquela mesma vara que Moisés usou para tantos milagres,
ele conduz o povo em meio ao deserto, e quando eles estão na porta da terra prometida, no deserto de Zim, tá? Ali próximo ao Negueb, ao monte, quando eles estão próximos, inclusive ali que eles enviaram espias à terra prometida, tá? Deus faz eles peregrinar 38 anos por causa da desobediência, pela descrença, por não crer em Deus, justamente por questões igual a essa aqui, parecida com essa. Falta de água, comida, né? Murmurando, reclamando, tentando se levantar contra Moisés, terra abria, engolia eles vivos, outros fogo consumia, né? Deus mandava fogo consumir da sua glória, consumir os rebeldes. Outra certa feita, fizeram bezerro de ouro quando Moisés subiu o monte e demorou, né, a descer. Então a impaciência do povo. Aí nós começamos a aprender que Moisés agora já está com uma certa idade e já está irritado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o tempo de ministério e às vezes não ter mais aquela paciência, se irritar com qualquer coisa. Moisés aqui se irrita, porque o povo agora é uma nova geração que nasceu no deserto. Já havia morrido 600 mil, tá? Por causa de rebeldia nesse deserto. E agora essa nova geração se levanta para reclamar de comida, de água, tá? E dizendo que a terra não era boa e que estava faltando água para eles e tal. Então, o que Moisés e Arão fizeram? Inclusive, reuniram numa assembleia para reclamar. Moisés e Arão saíram dali, foram diante da tenda do Senhor, se humilharam, se curvaram lá, e Deus respondeu a eles e disse a eles: Moisés, a vara que tu tem na mão, você vai até a rocha e vai falar a ela. E ela jorrará água suficiente, água potável, água boa, para saciar a sede desse povo. Então eram milhões de pessoas, né? E vai nascendo também pelo deserto. Tanto é que essa é uma nova geração. Uns 2 milhões de pessoas aproximadamente. É muita gente, né? Oh, Jesus, mas para e pensa. E aí, Moisés dá um discurso, chama o povo de rebelde, Deus não mandou ele chamar, muito irado, e bate na rocha 2 vezes, não só uma com a vara, bate 2. Se ele tivesse ferido uma, porque a rocha, ela tinha o simbolismo do Filho de Deus, de Jesus, que é a rocha. É o que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, tu és pedra, mas sobre essa rocha, que é ele, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa rocha é Jesus. A pedra angular, rejeitada pelos homens, né, colocada como pedra de tropeço, está falando de Jesus. Então ele é a rocha. Aquele que edifica sua casa sobre a rocha, Jesus contou essa parábola, e o outro edificou sobre a areia. A rocha é Jesus, né? Então, todo edifício, Paulo fala também, alicerçado, né, que se levanta ali, o edifício simboliza a igreja, sobre as colunas, que é o ensino dos apóstolos, que está sobre a rocha, que é Jesus. E o que acontece aqui? Moisés está ferindo o Filho de Deus, simbolicamente. Então, não só uma vez ele seria ferido, como foi crucificado. Aqui ele está fazendo 2 vezes ainda. Pior ainda, Deus não tinha dito para ele bater na rocha. Deus falou para ele, disse para ele falar com a rocha. Para e pensa, gente. Em desobediência, por causa disso, a água jorrou, todos beberam água e tal. Por causa dessa desobediência,
Moisés ouviu de Deus, no versículo 12 nós dissemos aqui, ó, Deus falando para ele, visto que não cresces em mim, para me santificar dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Quer dizer, a terra prometida já tem 40 anos, já era o 40º ano, 40 anos, né, que eles chegaram ali, e agora, para e pensa, justamente quase entrando na terra prometida, ele tropeça. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa caminhada. E até em Provérbios fala que o fim, né, a gente tem um versículo que diz que o fim é melhor. Me fugiu agora como que se refere, meu Deus, mas dizendo que o fim é melhor do que o início. Então, a gente tem que preservar, tomar cuidado com o fim. Porque o que acontece? O que eu digo, você pode ter começado bem e caminhado até bem, mas no final, se você tropeça, você está arriscado a perder toda uma caminhada. Então, a gente tem que tomar cuidado com os escândalos, tomar cuidado, né, com pecados, e principalmente quando você tem, vamos dizer assim, uma caminhada, um tempo de caminhada, então a pessoa se acha seguro. E aqui o que Moisés está fazendo é autoconfiança. Ele está se achando porque, como quem diz, acabou levantando um pouco de prepotência. Porque ele toma a frente daquilo que Deus não mandou. Deus mandou falar com a rocha e não dar discurso para o povo, não mandou dar discurso. Ele foi dar discurso chamando o povo de rebelde. E depois ele vai e fere a rocha. Certo? E por causa disso, o Senhor está dizendo aqui, vocês, está se referindo para ele e Arão. E engraçado que Miriam tinha morrido. O povo chorou, né? Sepultaram Miriam, parece que ficaram uma semana ali, e depois o Senhor manda levar ao monte Arão, e levar Eliezer, que eu acho que é isso, o filho dele, tá? Diz aqui, ó, no Monte Ur, o Senhor diz para Moisés, Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Versículo 24 está dizendo, pois fosse rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá, aquelas águas que foram chamadas de Meribá lá, tá? Aí diz aqui, tomarão e Eleazar, que era o filho. Chegou lá no monte, o que o Senhor diz para Moisés? Despe, tira a roupa de Arão para vestir no seu filho Eleazar. Por quê? Porque agora o filho que ia sucedê-lo, Eleazar que ia suceder o pai. E como, né, a roupa não poderia ser desonrada, que era do sacerdócio, tá? Por isso que ele despe, tira a roupa de sacerdote para passar agora a sucessão do seu filho. Agora, interessante que Moisés, vendo aquilo, percebeu, rapaz, Deus, né? Meu pecado, ele traz consequências. Moisés pensou logo, quer dizer, ele foi agora, Miriam não entrou na terra prometida porque se rebelou contra mim lá atrás. Olha só, Deus não a matou porque ela ficou leprosa, mas Moisés intercedeu por ela, mas as consequências do pecado fez com que ela também não entrasse na terra prometida. Ele viu agora Arão também, porque Deus disse, vocês não vão fazer o povo entrar, vocês vão conduzir até lá, mas não vão fazer entrar. E já estavam praticamente à porta. E ele vê agora, né, faz parte do processo da morte do seu irmão, que não foi fulminado, não foi desonrado, tá? Deus leva ele, diz para levar ele ao monte, na presença do Senhor, ele teve uma passagem tranquila, uma morte tranquila. E foi honrado pelo povo, o povo chorou 30 dias a morte de Arão.
porque eles iniciaram desde lá do Egito, da saída do Egito. E ele era o porta-voz de Moisés, né? Que Moisés falava com ele, ele falava ao povo. E Moisés vendo aqui o que é a consequência do pecado. Deus perdoa o pecado, tanto é que ele entrou no céu, a Bíblia diz, né? Ele está na galeria dos heróis da fé. Não é por deixar de entrar na terra prometida, aqui na terra, que hoje é a Canaã, que hoje é onde Israel está, não é por deixar entrar naquela terra, que Deus não permitiu que ele entrasse, que ele perdeu o céu, não é isso. Mas só para mostrar aqui, entender que há pecados que nós somos perdoados, mas as consequências virão, sim. Por exemplo, um adultério que a pessoa pratica pode, às vezes, né, ter um fruto de um filho do adultério, e as consequências virão. A pessoa vai ter que criar aquele filho, ter aquele filho para, né, a vida toda, e estar envolvido com a família, por mais que Deus perdoe, e até a outra pessoa perdoe, o cônjuge perdoe, haverá as consequências, certo? Então as consequências virão. Deus pode perdoar uma pessoa que praticou um homicídio, por exemplo, mas a justiça julgará, e ele pagará um tempo de pena, mesmo perdoado por Deus. Assim é no roubo, assim em tudo, né? Então, as consequências virão de uma corrupção, de uma série de situações, certo? Às vezes de falar mal de alguém, de trair alguém, a confiança de alguém, né? Eu já tive pessoas que falam assim, pastor, eu perdoei, mas eu sou obrigado a conviver com aquela pessoa e dar a mesma intimidade que eu dava antes. Eu falo, não, porque ela quebrou uma regra com você e o perdão você liberou. Mas agora, para reconquistar a confiança, se ele caminhou uma milha para conquistar a sua confiança, que antes, né, ainda não tinha sido quebrada, agora, uma vez quebrada, ele vai ter que caminhar 2 ou 3 para que você tenha novamente aquela confiança na pessoa. E mesmo assim, às vezes a pessoa ainda vai ficar, né, ainda receosa. Isso é natural, né? Perdoar não quer dizer esquecer, mas não é ficar remoendo com aquilo, que não vai te fazer mal, amém? Mas também você não é obrigado a conviver a mesma a atmosfera com aquela pessoa. Então, vamos lá. Isso é por causa da nossa natureza humana, tá, irmãos? Deus não. Deus, quando perdoa, perdoa mesmo. E cai no esquecimento, é lançado no esquecimento. Até a gente chama mar de esquecimento, tem um versículo que fala sobre isso, sobre esquecimento, né? A gente usa esse termo, mar do esquecimento. Deus lança no mar do esquecimento. Então, eu aprendo aqui essa lição extraordinária, que mesmo sendo um líder, né, e quando a gente desvia da vontade de Deus, não foi um pecado tão grave, vamos pôr assim, mas que trouxe consequências para Moisés e para Arão, porque não entraram na terra prometida devido, né, ter se exaltado, e o povo é de Deus, ser exaltado, falando mal do povo, e ao mesmo tempo ferindo a rocha que simbolizava o Filho de Deus. E muitas vezes a gente fere o Filho de Deus com os nossos pecados. Quando nós praticamos pecados que outrora nós, né, vivenciamos, você está crucificando novamente o Filho de Deus. Está ferindo ele. Agora as consequências virão. Isso é importante lembrar. Tá bom? E é isso aí. Mas Deus honrou Arão a si mesmo, dando uma morte tranquila, uma passagem tranquila. E o que Moisés, olhando aquilo, sabia daqui a pouco vai chegar a minha hora. As consequências do meu pecado me acompanharão. Amém? Então, querido, vamos ser fiel a Deus. Vamos viver com Ele bem. Vamos evitar o pecado, porque, né, isso traz consequências, sequelas, sim. Eu sempre digo que se você deixar cair um ovo cru, ele não vai quicar como uma bola de golfe, né? De ping-pong. Ele vai quebrar.
E além de quebrar, você perder o ovo, ainda vai fazer uma sujeira que precisa ser limpada, que são as consequências. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida fidelidade, obediência, compromisso com Deus. Amém? Compromisso com a verdade. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, teu Filho Jesus Cristo pagou um alto preço por nós e nós não temos que novamente crucificar o teu Filho com os nossos delitos e pecados. Nós pedimos a tua misericórdia, que possamos ser fiéis a ti. Perdoa os nossos pecados por amor do teu Filho Jesus. Que sejamos fiéis, não venhamos viver caindo, Deus amado, porque as consequências virão. Que nossas mãos estejam sempre firmes, seguras nas tuas mãos, e as tuas mãos segurando as nossas mãos. Os nossos joelhos nunca vacilem, estejam sempre dobrados diante do Senhor, a buscar a tua presença e a tua vontade para as nossas vidas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu oro também, ó Deus, pela vida da Genilda, que o Senhor possa abençoar, dando saúde a ela, irmã da Jerusa. Eu oro também, Pai amado, pelo Fernando Zamboni e família, pela Fernanda Zamboni e família, também pelo irmão dela, Lenilson, em especial pelo Hugo, Pai amado. Coloco nas tuas mãos. Oro também, ó Deus, pela nossa irmã Helenice, que o Senhor abençoe a vida dela, que está sempre assistindo o nosso Café com Deus. Eu oro também, Deus Todo-Poderoso, pela vida do Elion, servo de Jesus, Silveira Macharete, família, Amarilda Simões e família. Eu oro também, Pai, pela Maria Helena de Souza Ferreira e família, pelo Manfrini Calmona de Andrade e família, pela Carla lá do Rio de Janeiro, amiga da Camila. Oro também pelo Reinaldo e a Camila, em especial pela vida da Júlia, a Luana e o Wanderson também, em especial sua filhinha Raquel. Oro pelo pedido da Alcina, da Yolanda, e pede, ó Deus amado, pela vida, Senhor, da Débora, Deus que esteve em mudança. Também oro pela vida, meu Pai, do Sérgio, que só possa, ó Deus, libertar no poder do nome de Jesus, e do Júnior também, fazendo uma grande obra na vida do Laed também. Oro pela pastora Rosaura Marques, pela nossa irmã Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, Jorge Luiz Rodrigues, também família, Rogério Rezende, a Marilda, a mãe do, acabamos de orar agora, mas oro também pelo DJ Ronaldo Pitbull. Oro também, Deus amado, pela causa, Senhor, da Valdelândia Melo e família, pelo Dedé Muniz e família, Rose Rodrigues também, que pede pelo seu filho e sua filha. Eu oro também, Deus amado, pela Lena do Coral Osana, que o Senhor possa abençoar no poderoso nome de Jesus. Pela Rogéria Rezende, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por essas vidas que nos acompanham, no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Ocimar Júnior também, lembrando dele, Pai, em nome de Jesus, o Senhor visite ele. A Rayane Dantas também, lá do supermercado Guanabara, Rio de Janeiro, e o Tony Liz e família também de BH, Minas Gerais, e a Leila Pereira e família, e por último aqui o Joel Akpa e família de Montreal, lá na França, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo, senta o dedo bastante, vamos compartilhar a gente.